8 horas em Campos, você que está acompanhando aí sempre a gente aqui, a Folha FM com o Folha no Ar, muito bom dia. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, que bom ter a sua companhia aqui em nosso Folha no Ar, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, e hoje acho que você não deveria perder não, porque tá uma aula aí de economia e, de fato, aquela economia do varejo, aquela que a gente consegue sentir no bolso, na pele, no dia a dia. E o Saulo Jardim de Araújo, economista, professor do Isicenza e da UF, aqui dando uma aula virtual para a gente. Voltamos com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e agora com Plínio Bacelar Vacina, para você se cuidar bem, manter em dia aí o seu cartão de vacinação. Tem uma pergunta até interessante que a gente precisa tentar aprender e entender. Eu confesso a vocês, meus caros Arnaldo, Saulo, e a você que nos acompanha, tentei fazer um controle pelo menos de um tipo de gasto de supermercado, né? Açougue, hortifruti, essas coisas, durante um mês, e comparei com o segundo mês tentando economizar. Consumimos menos e gastamos o mesmo valor. É um fenômeno, né? Conseguimos diminuir o consumo, né, durante um mês, em comparação ao mês anterior, e não economizamos praticamente nada. Isso é inflação? É uma pergunta. A outra pergunta vem aqui sobre justamente essa inflação. O Brasil entra agora como a quarta maior inflação do G20, valores acumulados de 12 meses até abril de 2022. Deixa eu falar aqui pelo menos os quatro então primeiros. Turquia tem 69,9% de inflação. A Argentina tem 58% de inflação. A Rússia 17,8% até abril de 2022, tá? E o Brasil tem 12,1%. O mundo está vivendo uma outra realidade aí nesse pós-pandemia. Aí vem Reino Unido com 9%, Estados Unidos com 8,3%, União Europeia com 8,1% e por aí vai. Mas nesse G20, o Brasil é a quarta maior inflação. Meu caro Saulo, eu tentei e não consegui. Como combater a inflação? Cláudio, só complementando o seu argumento aí, vou te responder como combater a inflação. Mas você fez uma pergunta, se essa percepção que você tem de ir ao mercado, né, e com o mesmo valor que você gasta no mês, no outro, se você gastar o mesmo valor, você não consegue consumir a mesma cesta de bens e serviços, né? Se você pega diversos produtos e vê aumento de preço dessa forma, é inflação, né? E o que eu costumo explicar lá para os meus alunos da administração do Isicenza é o seguinte: olha, vi que o preço do tomate subiu 100% de um mês para o outro, mas foi só o tomate. Eu não tenho um processo inflacionário. Eu tenho aí um ciclo do processo produtivo do tomate que faz o preço subir. Ah, mas professor, subiu o tomate, o feijão e o arroz. Não é inflação. Inflação é essa percepção da perda do poder de compra da moeda. Porque se há um aumento de preços, na prática, o que isso significa? Significa que a moeda perde valor. Ontem eu estava lecionando lá no curso de fisioterapia, administração para o curso de fisioterapia do Isicenza. Eu peguei uma nota de R$100, né, e fui comparar com um smartphone. Porque a inflação é isso. É quando você não consegue comprar mais com a mesma quantidade de dinheiro uma série de produtos. Você precisa de mais dinheiro. Na prática, quem perde valor relativo
é a moeda. A moeda perde valor, porque a moeda é um produto, né, como qualquer outro. Se ela perde valor em relação aos demais bens da economia, significa que há um processo inflacionário. Agora, você trouxe uma lista aí, um ranking dos países que terão as maiores taxas de inflação no mundo, e o Brasil, né, nosso Brasil, está em quarto lugar. Agora, o que não se fala nessa lista é que esses outros países estão crescendo. O PIB, o produto agregado, né, a riqueza que esses países geram durante o ano é maior do que o Brasil. Eu não vou dizer a Rússia, porque a Rússia está numa situação complicadíssima da guerra, né? Mas se você pegar, os Estados Unidos tem uma inflação que não se vê há muito tempo, né? Acho que de forma até mais impactante para o povo norte-americano que não está acostumado com a inflação do que para o povo brasileiro que já está relativamente acostumado. Mas os Estados Unidos, Cláudio, ele entrega crescimento econômico. O mundo vai crescer, né? Espera-se que em 2022 o mundo cresça a uma taxa acima de 2%. O Brasil tende a entregar, a princípio, apenas 0,8% de crescimento e com inflação de 2 dígitos. Se a gente pegar o relatório Focus do Banco Central do Brasil, você trouxe esses números há pouco, né, a expectativa de inflação há 4 semanas, esse relatório, ele é do dia 29 de abril de 2022. E não, ele é atualizado toda semana, mas não foi atualizado porque o Banco Central, os funcionários do Banco Central estão em greve. Então, não estão atualizando esse relatório Focus. Mas esse relatório que é de abril, a expectativa do mercado era do IPCA, né, da inflação, do índice oficial de inflação no Brasil, de 6,97%. Uma semana depois, a expectativa do mercado já era de 7,65% para 2022. E no dia 29 de abril, da semana do dia 29 de abril, a expectativa já era de 7,89%. Quanto que o mercado espera hoje de inflação? Não sei, porque não estão divulgando o relatório Focus, mas com certeza já é um número bem maior do que isso. E a gente só está em junho. Imagina qual vai ser a expectativa de inflação lá para outubro, novembro. E expectativa de crescimento do país, atualmente, é de 0,7%, segundo o relatório Focus. E entregando inflação acima do que muitos países do mundo estão vendo e estão tendo crescimento econômico. Então, o Brasil em si tem um problema. A inflação é um problema também mundial? Seria a estagflação? A gente pode começar a definir como um processo de estagflação. Né? Você não entrega crescimento econômico, ainda não é tecnicamente um processo de estagflação, mas você começa a entregar um baixo crescimento econômico, ainda tem um crescimento, mas é muito pequeno, e com inflação alta. Né? Então, para você cair tecnicamente no processo de estagflação, né, é um pulo. Então, esse é um ponto. Né? O país não cresce como os outros países do mundo, mas entrega inflação. Ou seja, é um problema de política da economia brasileira. Né? Política econômica, portanto, mal gerenciada. Agora, como combater a inflação? Né? Como é que a gente combate a inflação? Eu acho que o processo de redução da inflação vai ser um processo natural, à medida que as cadeias globais de produção conseguirem voltar ao seu nível de oferta original, né? Isso naturalmente, essa inflação vai ceder. Imagino que no longo prazo, a médio e longo prazo, a inflação vai começar a ceder. A curto prazo, existem alguns instrumentos no plural, mas eu não posso nem dizer isso. Vou dizer, existe um instrumento. Né? Que instrumento é esse no Brasil de combate à inflação? O principal instrumento é a taxa Selic. Né? E essa taxa Selic aí, vejo muita gente confuso sobre ela. Né? O que é a Selic? Né? Selic é diferente da taxa Selic. Né? Selic é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, né? Que é uma infraestrutura do mercado financeiro e que é administrado pelo Banco Central. É onde se negocia títulos públicos, né? Títulos da dívida do governo federal. A taxa de juros que é praticada nesse sistema que é a taxa básica de juros da economia, que é a Selic. Então, a Selic, para todo mundo entender, a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Todas as outras taxas de juros estão, portanto, baseadas nessa taxa de juros básica que é a Selic. Né? Se você vai fazer um empréstimo, você vai lá fazer um empréstimo, vai comprar um carro e vai fazer um financiamento. A taxa básica, né, que tem como referência é a Selic. Óbvio, ele vai ter um prêmio pelo risco,
né, algumas adições ali em termos de prêmios, mas se parte da Selic. Ou seja, se a Selic sobe, se a taxa Selic sobe, todas as outras taxas de juros no Brasil vão subir. Ou seja, vai ficar mais caro para você comprar um imóvel, para você comprar um carro financiado. Né? Se você vai comprar um carro ou um imóvel financiado, se você fazer um empréstimo, vai ficar mais caro. Então, qual é a lógica aí de se combater a inflação com essa taxa Selic? A ideia da inflação, né, que a teoria ortodoxa diz, é que se tem inflação, tem excesso de dinheiro na economia. Se tem inflação, tem excesso de demanda na economia. Tem muita gente comprando muito na economia, se tem inflação. E aí eu pergunto, Arnaldo, você vai no mercado e vê todo mundo comprando muito? Porque o que eu vejo... Arnaldo, rapaz, eu vou te contar uma do Arnaldo, vou quebrar o protocolo da entrevista aqui. Arnaldo vai ao supermercado, ele não pega nem aquela cestinha, pior do que eu. Eu procuro aquele que... Isso aqui, o homem, quando vai ao supermercado, completamente diferente de mulher. Mulher é muito mais inteligente, muito mais observador. Homem vai, ele procura aquele carrinho pequeno, ou então a cestinha. Arnaldo nem cestinha leva, cara. Tô brincando, ele foi numa compra rápida que eu encontrei lá, mas assim... A grande realidade, o Saulo, é que até para levar a cestinha hoje tá ficando complicado, amigo. Quer ver? Já ficou complicado. Quando você viu, a gente tem é outra coisa que Arnaldo colocou muito bem sobre o petróleo, eu te interrompi, mas depois você volta ao seu raciocínio. E eu coloco sobre a soja. Aliás, ontem o presidente, também de cada coisa que ele fala, falou que a gente pode fazer um escambo, permuta, né? Vamos mandar... alimento e a gente pega diesel de outros países. Eu sinceramente, não entra na minha cabeça. Mas vamos lá. Como que um dos maiores produtores de soja do mundo tem a soja 12, a garrafa PET, né, que fala, de óleo, que eu costumo falar lata e eu levo umas broncas lá em casa doida. O óleo de soja custa 11, 12 reais uma garrafinha PET. Vou te explicar. Deixa eu só concluir essa questão da taxa Selic. Por quê? Se há um excesso, né, supostamente um excesso de dinheiro na economia, um excesso de demanda na economia, está todo mundo comprando muito, você tem um processo inflacionário. Né? Isso é o que os ortodoxos da teoria econômica vão dizer, né, que a moeda é neutra, etc. E aí o que eles vão fazer? Olha, se tem muito dinheiro na economia, se tem muita gente comprando, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os juros mais caros. Vamos deixar o empréstimo mais caro, porque as pessoas não vão conseguir realizar empréstimos para poder comprar bens e serviços. Vamos deixar tudo mais caro, vamos tirar dinheiro da economia. Tirando dinheiro da economia, naturalmente, você vai fazer crescer o desemprego, e aí a gente combate a inflação. A inflação cresce, o desemprego cresce, os salários diminuem, mas esse é um efeito colateral. Então, o que o Banco Central tem à sua disposição é a taxa Selic. Aumentar a Selic, criar desemprego, tirar dinheiro de circulação para fazer a inflação ceder. O que se discute no meio acadêmico da economia é até que ponto esse tipo de política é eficiente, porque ele não é. A natureza da inflação hoje, no Brasil e no mundo, é de natureza de custo. Não tem nada a ver com excesso de demanda. E aí, uma preocupação minha mais acadêmica, é que a gente não tem ainda os instrumentos que são os melhores para se combater a inflação. Mas essa é uma angústia acadêmica minha de ter, a gente tem na economia, né, duas linhas do pensamento econômico que estão sempre brigando e que nem sempre é democrático o espaço de debate. Mas, enfim, esse é o ponto. Agora, indo em direção à sua pergunta, né, ou melhor, concluindo só o raciocínio aqui para ficar claro para os ouvintes. Então, se a taxa de juros sobe, retira-se dinheiro da economia. Se combate a inflação no curto prazo. Qual é o preço disso? Quanto é que a gente paga socialmente? É muito caro. Sendo que a inflação não tem natureza de demanda agora. Você vai utilizar um remédio que não vai combater diretamente a doença. Você vai criar outra doença para combater aquela doença original. Mas é o preço, né? E aí é o que o Banco Central tem à sua disposição para se combater a inflação por conta de escolha política também. Né? Mas é um debate um pouco mais complicado que eu não vou entrar nesse ponto. Agora você voltou no ponto da soja. Na lata de soja, né, o Cláudio? Que está cara demais no mercado, a lata de soja. Qual é o problema aí? A gente tinha até 2019, o governo fazia um gerenciamento de estoques de diversos produtos
básicos da economia brasileira, lá na Conab. Ele mantinha um estoque e o objetivo desse estoque era amenizar os efeitos cíclicos e sazonais de produção de diversos produtos da agropecuária brasileira, principalmente da agricultura. Nem a agropecuária, mas da agricultura. Então, daqui ele tinha um estoque de soja, tinha um estoque de arroz, tinha um estoque de feijão. Ou seja, quando o preço subia muito, ele vendia no mercado esses produtos para poder amenizar o preço. Só que em 2019, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, né, e o atual governo, o presidente Bolsonaro, através da sua equipe econômica, decidiram acabar com esse estoque. Ou seja, né, deixa o mercado livre, que o mercado vai estabelecer o melhor preço. Né, na ideia lá da mão invisível, lá do Adam Smith, principal teórico da economia. Né, e aí é uma religião, né, a doutrina de que o mercado livre vai alocar os melhores recursos, os recursos dos melhores lugares possíveis. Né, vai ter uma alocação eficiente dos recursos. O que a gente vê na prática não é isso. Né, você tem um crescente aumento de desigualdade quando você tem uma abertura completa da economia. Mas, enfim, então o problema da soja, apesar de ser o principal produtor de soja, de carne bovina, Cláudio, do mundo, a gente ainda enfrenta esse problema. A carne bovina está mais relacionada ao preço do mercado externo, né? Porque eu imagino, o produtor, ele olha para o mercado e fala, é melhor vender no Brasil ou é melhor vender para fora? Né? Os grandes produtores, ó. O cara pensa, ó, o preço lá fora está mais alto, vou vender lá para fora. E aí, bom, o Brasil, o preço da carne no mercado interno tem que subir para poder compensar, fazer o produtor deixar a carne no país. A soja tem esse problema adicional, que foram zerados, acabou-se em 2019 com os estoques da Conab, e aí a gente não tem mais esse mecanismo de amortização de preço, né? Porque tem aquela doutrina, aquela ideia econômica de que tudo livre, sem intervenção do Estado, em todos os segmentos possíveis, é a melhor opção, que não é verdade. A intervenção do Estado em alguns pontos é importante, é relevante. Em outros, não. Mas em alguns pontos, sim. Em termos de desenvolvimento econômico, de planejamento de país, o Estado precisa atuar em algumas questões. Porque se a gente olhar para o mundo, Arnaldo e Cláudio, né, os países que conseguiram crescer absurdamente, né, que a gente chama que chegaram a passar de ketchup, né, os países que passaram a ter renda altíssima, como é que os países ficaram ricos? Como é que os países obtiveram hegemonia econômica? Tem que olhar para a história desses países. O que eles fizeram? Eles abriram seus mercados, adotaram políticas liberais e neoliberais para poder crescer? Negativo. Se a gente olha para o caso da Coreia do Sul, não é assim. Da China não é assim. De todos os tigres asiáticos, não é assim que foi feito. Existe um planejamento econômico criterioso para trazer crescimento. Mas aí, respondendo a sua pergunta, da soja é a questão dos estoques, Cláudio. Saulo, a gente está falando de inflação doméstica agora e já falamos no bloco anterior sobre poder de compra também. Para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente aqui também pelas redes sociais, existe expectativa de a gente voltar a ter um poder de compra como tivemos anteriormente, independentemente de resultado de eleição, de conjuntura política, pelo menos no setor econômico? Porque para nós consumidores, a impressão que nós temos é o seguinte: o preço sobe. E aí sobe em larga escala. Mas quando é para descer, o processo parece ser um pouquinho diferente, né? E o salário não acompanha nessa taxa de aumento que vem acontecendo. E aí que o poder de compra vai se desgastando, entre outros fatores que você tem mais propriedade para falar do que eu. Mas, enfim, existe essa expectativa econômica de que o poder de compra possa voltar a ser maior se o mínimo não subir de uma maneira exponencial, de uma forma diferente do que acontece normalmente? Ô Arnaldo, ótima pergunta. Assim, acho que eu não posso dizer que eu tenho certeza, mas é muito provável mesmo que os preços não caiam. Né? Existe uma rigidez de preço quando é para baixo. Os preços não vão cair. O que a gente espera é que os preços não continuem subindo. Se os preços não continuarem subindo, a gente deixa de ter um processo inflacionário. Porque o que importa, a inflação não é um nível. Inflação não se trata de nível de preço. Se trata de crescimento. Então, o que se espera, né, o mundo ideal é que os preços parem de subir. Ou que, se forem continuar subindo, que suba uma taxa muito pequena. E que, em compensação, o salário mínimo cresça. Mas que para o salário mínimo crescer com qualidade, né, para o país crescer, para o salário mínimo crescer, isso ser um crescimento sustentado, o país precisa crescer. O PIB precisa crescer. A economia brasileira precisa crescer. Por quê? Porque se a economia brasileira cresce
os salários vão começar a subir, porque o desemprego vai começar a cair. Então você vai ter uma oferta menor, né? Vai ter uma quantidade menor de pessoas procurando emprego, porque a economia está crescendo. Obviamente, o poder de barganha do trabalhador em termos de salário vai ser maior, o salário vai começar a subir, e aí você começa a compensar essa perda do poder de compra, porque os preços começam a subir menos, os salários começam a subir, o seu poder de compra relativo vai voltando. Agora, a expectativa do mercado para 2023, em termos de inflação, é de 4,10%. Em 2024, 3,20%. Em 2025, 3%. O mercado, então, espera que a inflação se estabilize a médio e longo prazo. Ou seja, esse problema que a pandemia trouxe, de choque de oferta, de redução da produção mundial, que esse problema seja amenizado e a inflação comece a ceder por conta disso. Então, esse é o principal ponto nesse sentido. A inflação ficar sob controle, a economia brasileira começar a crescer, para que os salários possam crescer, principalmente o salário mínimo, porque se a gente for olhar para o histórico de crescimento do salário mínimo, nos últimos anos, o crescimento do salário mínimo é inferior à taxa de inflação. O povo brasileiro está, portanto, perdendo o poder de compra, porque os preços sobem na casa de 10%, o salário mínimo sobe menos que isso. O que precisa, nesse momento, é que isso seja invertido, que o salário cresça a taxas maiores do que os preços, para que haja, portanto, retomada do poder de compra do brasileiro. Mas, insisto, a economia brasileira precisa crescer. E quando a gente for votar para presidente, governador, a gente precisa entender quais são as propostas. O que esse sujeito traz como proposta para fazer a economia brasileira crescer. Esse é um ponto importantíssimo. Porque se a gente não ligar para isso, vou votar por outro motivo. Ok, vai votar por outro motivo. Se o presidenciável não traz, se o presidenciável não vai no debate, que são propostas aí pelas emissoras de televisão, se o candidato não diz abertamente qual é a sua proposta para a economia, se ele não traz um projeto de país, a gente não sabe para onde a economia vai. E aí, a gente está lavando as nossas mãos e falando, olha, para onde foi a economia, tudo bem, porque eu depositei a minha fé ingênua em um candidato que não mostra as suas propostas. E aí, desculpe, mas isso é ser ingênuo. A gente precisa conhecer as propostas. A gente vai dar um voto de confiança sempre nas pessoas para um presidente da República sem conhecer as suas propostas. O voto consciente nesse momento, ele é importantíssimo. Por isso também, Arnaldo e Cláudio. Perfeito. Ô, Saulo, e aí vem essa questão. O Arnaldo fez essa pergunta, eu já logo me lembrei aqui a picanha quando sobe, ou a carne, né? Qualquer coisa, mas me lembrei aqui a picanha quando sobe. A arroba do boi disparou, e aí o brasileiro gosta do churrasco, aí eu me lembrei aqui da picanha, né? E que sempre sobe muito e depois nunca volta para aquele preço antigo. A gente não consegue, assim, no popular a gente não consegue entender, mas é claro que tem tecnicamente toda a explicação que você passou aí. A gente tem hoje um custo de produção muito alto. Você falava no primeiro bloco, no bloco anterior, a gente tem custos de importação também muito altos. O governo federal teima em insistir com a política do Guedes, que você falou, é a política liberal. Sem a Conab, você não tem como interferir no mercado, você não tem como dar um socorro a essa população, no caso, por exemplo, da soja, como foi no caso do arroz. Não, entre vender para o Brasil e vender para a China, vender para a China. Pô, os caras estão lá para ganhar dinheiro, os caras não estão lá para brincar. Se eu planto arroz também, eu vou fazer a mesma coisa. Isso é capitalismo, né? Agora, a insistência da política do Guedes,
Você não vê como um preço muito alto para o país? Ou é isso mesmo, a coisa tem que seguir por esse fluxo, é um novo tempo? Cláudio, acho que o Paulo Guedes ele está fazendo o papel dele. Está seguindo a doutrina dele. A doutrina dele é ortodoxa, é liberal. Ele está colocando em prática o plano liberal. Apesar de existirem questionamentos, assim, plano liberal em partes, porque ele adotou políticas keynesianas, né? Políticas de intervenção na pandemia. Então há quem critique também quando se utiliza esse argumento, né? Mas ideologicamente ele é sujeito liberal e está colocando em prática essas políticas liberais. Agora, são as melhores políticas para o país? Né? E aí eu insisto novamente no seguinte: a gente tem que entender, e aí a gente não tem tempo para explicar isso aqui, infelizmente, Cláudio, mas para quem tiver interesse aí, quiser, enfim, aprender alguma coisa a respeito sobre economia, estou à disposição, tem minhas redes sociais, estou sempre postando aí algum tipo de material, né? Meu Instagram é o @Prof. Saulo Jardim. Estou sempre fazendo alguma postagem para tentar explicar alguma coisa nesse sentido, mas é parte do método científico da economia. Né? O que é economia? Não vou entrar aqui em detalhes, mas é a partir disso. Porque toda política implementada, ela tem que ter uma origem. Né? Ela tem que vir de um modelo econômico. Ela tem que vir de uma forma de pensar o mundo em termos de economia. Paulo Guedes tem a dele, que é o modelo neoliberal. É baseado em quê? Em achismo? Não. Existe um modelo construído, matemático, que lá traz quais são as políticas que devem ser implementadas. Agora existe uma outra linha do pensamento econômico, que é o heterodoxo, né, a linha heterodoxa, que vai trazer, olha, a forma de pensar o mundo é dessa outra forma aqui. E aí os sujeitos, né, se alguém for eleito presidente da República e que seja adepto, né, da linha heterodoxa, vai pensar o país de outra forma, que não é implementar políticas liberais e neoliberais. Eu insisto no método científico chamado histórico-dedutivo, né, que é o método implantado ali pelos pensadores econômicos heterodoxos. Que é o seguinte: o que é o método histórico-dedutivo, Cláudio? É você olhar para a história. O que a história tem a te ensinar em termos de economia? O que os países fizeram? O que deu certo? O que deu errado? E aí, o que os Estados Unidos fez para chegar na posição hegemônica, né, que está sendo, enfim, ameaçado pela China, mas como é que ele fez para chegar onde ele está? O que a China fez para chegar onde está? O que a Coreia do Sul fez para chegar onde está? Quais foram as políticas que foram adotadas? Houve ausência de Estado na promoção do desenvolvimento econômico? Eles não planejaram o crescimento econômico? Negativo. Houve um forte planejamento econômico de todos esses países. Eu não vou dizer o nome de empresas aqui, nem sei se eu posso dizer, mas tem empresas que são construtoras de navios, que na Coreia do Sul eram empresas estatais, foram privatizadas depois que conseguiram um know-how enorme e com a capacidade de competição no mundo. O Brasil começou esse processo na década de 2010. A Petrobras começou a encomendar navios, não sei se vocês lembram. A gente começou a produzir navio. O primeiro navio é muito caro, o pessoal não sabe muito bem como fazer. O segundo navio já é um pouco melhor. Se você consegue alcançar um grau de competitividade, olha a qualidade do emprego da indústria naval, os salários que se pagam na indústria naval. Agora, olha para a agropecuária, a qualidade do emprego e o nível salarial. É ruim? Não. A agropecuária é importantíssima para o país. O agricultor é um guerreiro que está lá todo dia no campo, né? O pecuarista também. Mas para pensar o país, a gente precisa pensar em empregos de alta qualidade, precisa pensar em desenvolvimento econômico. Então, resumindo aqui, para responder a sua pergunta, já respondi, mas recapitulando aqui. A gente precisa pensar, Cláudio, quem a gente está elegendo. O Guedes está fazendo o papel dele. Ele está fazendo o que ele falou que ia fazer. Implementar políticas neoliberais. É o mais moderno? Não. Isso é um tipo de política que vem sendo implementada desde a década de 1980, depois daqueles 2 choques do petróleo que a gente teve. E que em 2008, com a crise do subprime, essas políticas passaram a ser extremamente criticadas e repensadas, inclusive pelo Banco Mundial. O receituário do Banco Mundial mudou. Não diz mais para implementar políticas de cunho liberal. Que os países precisam se planejar. O mundo está mudando, né? Em termos do pensamento econômico, também existem os ciclos do pensamento. Até 1980, o pensamento heterodoxo era dominante, por conta das crises do petróleo e outros problemas. O modelo neoliberal foi implantado em diversos países, não entregou crescimento econômico,
não vai entregar crescimento econômico, não vai, e voltou a se questionar. Quem insiste nos modelos liberais, sem planejamento do Estado para termos de desenvolvimento econômico, vai continuar sem crescer. Vai continuar com um PIBinho de 1% ou valores menores. Bom, eu quero te pedir licença novamente. Rapaz, é um tipo de programa que se a gente fizer aqui uma semana de... Tipo aquele série do Netflix, né? Aliás, tem aluno seu te elogiando aqui. Coisa rara, hein? Não, aluno elogiar, e os caras são exigentes, hein? Aluno elogiar professor de economia, olha, professor de economia é complicado. Bom, deixa eu te pedir licença então rapidamente, vou só fazer outro intervalo, Arnaldo, e a gente volta, e aí o Arnaldo quer abordar o assunto, acho que tema principal desse programa também, não menos que esses outros que já falamos aqui, que é sobre a região, potencialidade da região, potencial que nós temos, e umazinha rapidinha sobre essa privatização que a gente está aguardando aí, cada capítulo um dia, né? O senador Randolph Rodrigues entra com ação popular contra a privatização da Eletrobras. E aí? Será que porque na verdade está liberado uma parte do FGTS para a gente comprar essas ações, né? Que essa, como você explicava aqui mais cedo, essa privatização é uma privatização de forma diferente das demais, né? Com venda já de ações. E aí a gente quer entender isso um pouquinho e falar sobre a economia local, sobre as perspectivas, principalmente lá na terra do Arnaldo, onde tem o Porto do Açu, e que reflete em toda a região. 8h31, voltamos já com o professor Saulo Jardim de Araújo, economista, ao vivo aqui na Folha FM, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o bloco, esse é o plano, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano, é para fechar esse bloco, né? E o apoio também com o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. Steel é com a Terra Mar. Roçadeira Steel a gasolina, R$999. Serra Mármores Makita, 1450 watts.